que eu preciso saber, resumidamente, das ganglionopatias sensitivas? Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um artigo de revisão publicado agora, em outubro de 2020, que fala sobre as neuronopatias ou ganglionopatias sensitivas, que são aquelas desordens neurológicas caracterizadas pelo acometimento preferencial do gânglio sensitivo, na raiz que fica na raiz posterior e carrega toda a sensibilidade, toda a aferência da sensibilidade superficial e profunda. Então, as características principais da ganglionopatia que você precisa ficar sabendo primeiro, é uma alteração sensitiva. Então, o paciente não vai ter alteração de força. Pessoal, o paciente com ganglionopatia, a força é preservada. 2, não segue um padrão comprimento dependente. O paciente com ganglionopatias não é igual àquele paciente, por exemplo, com uma polineuropatia diabética. Lembre que na polineuropatia diabética, o dano axonal, ele é comprimento dependente. Ele começa nas partes mais distais, começa nos pés, acende as pernas, para só depois acometer as mãos. As neuronopatias não seguem esse padrão. Elas podem acometer de forma assimétrica, logo proximal, qualquer território nervoso ela pode acometer sem seguir esse padrão comprimento dependente. 3, ela tem uma predileção de fibra grossa, de acometer fibra grossa. E, por sua vez, a gente sabe que as fibras grossas, elas carregam a sensibilidade profunda. Então, o paciente vai se apresentar para você com uma ataxia sensitiva, hipopalestesia, essas alterações vibratórias que a gente chama de hipopalestesia, sinal de Rumberg, e os reflexos tendinosos profundos vão estar abolidos ou hipoativos. Quando existe uma ganglionopatia de fibra fina, que é mais rara, o paciente vai se queixar para você de formigamentos, parece que está pinicando. Esse é o padrão de fibra fina. E outras alterações são as alterações autonômicas. O paciente vai ter desautonomia, como hipotensão ortostática, arritmia e outras características. O que eu preciso ficar sabendo das causas? Pessoal, as principais causas de ganglionopatias, a gente tem que sempre lembrar, primeiramente, sobre as síndromes paraneoplásicas. A gente se sabe hoje em dia que existem algumas neoplasias que causam como síndrome paraneoplásica as ganglionopatias. Então, a gente tem o carcinoma pulmonar de pequenas células, carcinoma broncogênico, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, e tem alguns marcadores, alguns anticorpos antineuronais que são caracteristicamente encontrados nas ganglionopatias, onde nós temos o anti-HU, o CRMP5 e a antififisina. Existem também, pessoal, algumas síndromes, algumas doenças sistêmicas, onde eu posso destacar principalmente sobre o Sjögren, a síndrome de Sjögren, onde caracteristicamente pode sim também pode causar uma ganglionopatia. Existem infecções que causam também ganglionopatias e drogas a parte de quimioterápicos, eu destaco aqui a cisplatina, a carboplatina, que também causa ganglionopatia. Sempre está atento a isso. E quando você não encontra uma causa, você diz que é uma ganglionopatia idiopática. Como exame complementar, e vale aqui destacar, além de você fazer o rastreio neoplásico no paciente, rastreio infeccioso, você vai pedir também uma eletroneuromiografia, onde a eletroneuromiografia tem algumas características importantes da ganglionopatia, onde a gente vai perceber que o paciente com ganglionopatia vai ter redução do potencial de ação sensitivo. Então, os potenciais de ação sensitivo vão estar reduzidos, com relativa preservação da condução nervosa e da velocidade nervosa. Outra característica é que o potencial de ação motor, o potencial de condução motora, ele vai estar preservado, porque a gente já viu que é uma alteração preferencialmente sensitiva. Então, redução da amplitude e potencial de ação sensitivo, preservação da condução motora e não segue um padrão comprimento dependente. Então, você vai ver essas alterações do potencial sensitivo, por exemplo, nos braços e preservação nas pernas, indicando que não segue um padrão comprimento dependente. Se for uma alteração de fibra fina, você não vai encontrar na eletroneuromiografia, porque não é evidenciado. Então, resumidamente, pessoal, ganglionopatia é uma desordem neurológica caracterizada por alterações que acometem principalmente fibras grossas. O paciente vai ter alteração de ataxia sensitiva, alterações vibratórias, não segue um padrão comprimento dependente.
tá? E sempre pesquisar síndromes paraneoplásicas e principalmente o Sjögren, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.